Olá, Ellen. Boa noite, inscritos do canal. Conforme nós temos feito durante a semana, eu me chamo Júlio César e estou narrando alguns relatos, primeiro dos outros, e vou fechar essa semana com o meu. Então, o relato de agora, que eu estou relatando para vocês, não sei que horas que vocês irão assisti-lo, mas eu espero que possam curti-lo. Foi uma das coisas mais surreais, mais esdrúxulas que a gente pode entender num conceito de sobrenatural. Digo isso porque, em minha história de vida, eu tenho uma máxima que diz que um passado mal resolvido será sempre o futuro sofrido. Logo mais adiante vocês vão entender o porquê que eu uso muito esse conceito na minha vida e vou inseri-lo no contexto do relato da pessoa. Enfim, eu tenho certeza que quem ouvir esse relato não vai ser mais normal após ouvi-lo. Normal no sentido de impressão, de ficar impressionado. O objetivo não é ter medo, nem fazer medo. O objetivo é a gente criar uma ideia de que o mal só existe quando falta Deus na vida da pessoa. E isso a gente pode comprovar através de vários conceitos de feitiçaria, de reuniões secretas, tudo que é difundido e propagado por aí. Nós sabemos disso. Mas, deixa eu dizer dois conceitos para você. Tudo que eu relatei tem fundamento na Bíblia. E eu sou muito leitor da Bíblia. Tanto nas questões sobrenaturais, quanto na questão da licantropia, que entendemos como lobisomem. Todos esses tipos de manifestações que existem hoje em nosso século e nos séculos passados advêm também da Bíblia. Mais na frente a gente vai entender sobre isso em outro relato que eu vou contar para vocês futuramente. Mas agora, sem mais delongas, vamos à impressionante narração de hoje que me foi contada pela jovem chamada Rose. Rose eu a conheci em 2016. Era o ano da Olimpíada e eu fui contratado para poder transportar um pessoal antes da Olimpíada e ela estava inserida nesse contexto. Pegamos uma amizade muito grande, muito profunda que perdura até os dias de hoje e, como consequência disso, criou-se um vínculo, um laço de amizade profundo de confiança. Aí, uma vez que nós esperamos uma festa que havia no estabelecimento onde ela frequentava terminar, por ela ter ido para essa festa muito cansada, ela saiu dela mais cedo e ficou junto comigo esperando o restante das pessoas saírem, dando margem, dando tempo para que nós conversássemos sobre diversos assuntos. E ela mencionou que estava tendo uma crise existencial no casamento dela, por conta de morar numa casa pequena, e morar ela, o esposo, os dois filhos, que um hoje já é casado, que é o rapaz, e a garota já é uma moça, tornou-se uma moça. Na época era uma pré-adolescente. Então era uma casa composta por 5 pessoas. A mãe, que estava sem casa no momento, tinha vendido a casa dela, estava morando com eles momentaneamente. E isso estava causando um certo transtorno de espaço, ocasionando uma crise entre ela e o esposo, ou seja, uma crise de casal. Era o ano 2016, como eu acabei de falar para vocês. A solução encontrada pelo casal foi comprar uma nova residência. Aí começaram a olhar anúncio, ler no jornal, informações de imobiliária, de tudo. E chegou-se à conclusão que bem perto de onde eles moravam, no bairro de Campo Grande, já quase chegando em Guaratiba, que é a parte de praia, na costa de Campo Grande, havia uma casa, bem pertinho. Aí ela a princípio foi, conversou com a proprietária
E a proprietária estava pedindo, na época, 85 mil no valor da casa. Ela estranhou a princípio, porque a casa era numa localidade valorizada e ela estranhou um pouco o preço. Confesso a vocês que, ao entender o sentido da história, se ela pudesse antever a situação, ela nem compraria, nem se fosse nem para o valor menor. Mas ela achou o valor, foi com o esposo, marcaram para poder conversar mais uma vez com a proprietária. Ela não mencionou o nome da esposa. Aliás, não mencionou o nome da mulher, mencionou o nome do esposo. O esposo era Isaías. Então, Rose e Isaías foram conversar com a proprietária. Aí ligou para a mãe: mãe, quanto a senhora tem da casinha que a senhora vendeu para que nós possamos juntar aqui com o que tem? Eu sei que no total, segundo ela, dava 52 mil. Aí ela passou esse valor para a mulher, a proprietária, e a mulher, num desespero tremendo, gravem bem isso, tá? Tremendo, aceitou os 52 mil. O Isaías achou que tinha feito um excelente negócio. 30 e tantos mil de desconto. Então foi feito os trâmites, documentação, cartório, tudo normal. E foi feita a mudança. No dia da mudança, um fato curioso aconteceu. O cachorro não pôde vir na mudança. Ela não contou o motivo. E então fizeram-se tudo. E depois ela falou para Isaías: vai lá buscar o Bob, porque ele está lá na casa lá, tranca tudo direitinho, traz a chave, porque a casa era da mãe, iriam alugar aquela casa. E só falta ele. E ela, enquanto ficou arrumando com a mãe, com os filhos, os móveis, fazendo a arrumação da casa. E ela tinha gostado muito do que tinha visto. Por quê? Era uma casa que tinha o terraço em cima, a casa embaixo, um fundo bem amplo e uma subida, já que fica ao pé da serra, e uma mata muito bonita que tem logo atrás da casa. Eu conheço o local, trabalhei perto, passei diversas vezes por esse local. E o cachorro chegou, só que tinha uma coisa acontecendo. O cachorro não queria entrar na casa. Rabo baixo, deu a volta entre as pernas, colou o rabo na barriga, orelhas para trás e latindo profundamente. Isaías colocava o cachorro para dentro, o cachorro queria sair. Enfim, conseguiu. Primeira providência do cachorro ao ficar na casa com o portão trancado foi subir e descer ao terraço, subir e descer ao terraço. Um detalhe, ao lado da casa tinha um pé de abacate, um abacateiro. E o cachorro não tirava os olhos dali, chorando e latindo, chorando e latindo. Isaías, deve ter algum gambá, algum bicho, já que tem essa mata perto. E dá uma olhada, vê o que é. Isaías foi lá, olhou, pegou um bambu, olhou entre as folhas, só o abacate e as folhas. Os frutos e as folhas. Chegou a noite. Ninguém dormiu na casa. Por quê? Objetos eram jogados, o cachorro desesperado. Então a mãe dela, na sua experiência, falou o seguinte: tem coisa aqui nessa casa. E Rose, incrédula, falou: tem coisa como, mãe? Como? Ninguém está vendo nada, Zé já foi ver isso diversas vezes. E por que esse cachorro não para então, Rose? E Rose dizia: não, é coisa dele, deve ser gato, alguma coisa assim, gambá, alguma coisa assim. Ninguém conseguiu dormir aquela noite. E isso aconteceu nas noites sequentes, hora de dia, hora de noite. Era tampa de liquidificador após ser usado, jogado em outro canto, tampa de fogão aberto, um tormento total. Eu quero dar uma pausa para esclarecer uma coisa para vocês. O mal habita
ele tem o poder às vezes de atormentar, mas não tem o poder de te tocar. Só atormenta, mas não mexe fisicamente com você. Voltemos ao relato. Chegou-se então ao final de semana, todo mundo cansado, cachorro estressado, e como Isaías trabalhava, a Rose pediu que ele limpasse a parte de trás do quintal, que era o que faltava para poder tornar o local habitável. Enxada, ancinho, vassoura, lá se foi ele para o fundo da casa, aparar e limpar o que estava sujo. Corta daqui, corta de lá. Quando eles olharam à esquerda, além do pé de abacate, tinha um pé de mangueira também. Não estava dando fruto naquele momento. Mas aos pés do pé de mangueira, tinha os pés de taioba, daquela taioba brava, muito grande, que se estendia até o final do quintal. Então ela pediu: ô Isaías, corta aqueles pés de taioba todinho, que vai dar assim uma amplitude no quintal que a gente pode usar para outras coisas. Vai ficar bem limpinho e vai ficar melhor. O que é que tu acha? Ele falou: não, eu concordo com você. Quando ele chegou na metade das taioba, o facão que ele usava bateu numa tampa. Pelo barulho, era uma pedra. Então, quando ele acabou de tirar aquela parte da taioba, que eram muito altas, tinham mais de meio metro de altura, ele viu uma lápide, sim, uma lápide bem comprida, num espaço de mais ou menos, segundo ele, uns 2 metros. Era uma lápide de mármore antigo, aquele mármore branco, aquele bem rústico, quase não se vê hoje em dia. E chamou todo mundo, menos o garoto que estava na escola. Ficaram olhando, aí ele falou: eu vou remover essa tampa para ver o que tem dentro. A mãe, na hora, se meteu e falou: não, eu não acho uma boa ideia. Se está aí, e essas taioba estão aí há muito tempo, alguém projetou isso aí. Melhor não mexer, não. Melhor não. Teimoso como era, ele pegou um cabo de enxada, fez de apoio e levantou a pesada tampa de mármore. Correu um pouco para o lado, o que foi o suficiente para que todo mundo olhasse para dentro e ficassem petrificados. No meio de um monte de roupa queimada de várias cores, onde o vermelho predominava e o preto, havia uma mão de caveira, uma mão só de osso, não tinha pele. Só que eram uns ossos, todos eles pretos e queimados, bem esturricados mesmo. E o detalhe é que no dedo anular da caveira tinha um anel, do qual depois ele pôde olhar bem atentamente em cima da lápide de mármore, existia um desenho que era o mesmo que era do anel, era o da tampa de mármore, desenhado a tinta colorida. Detalhe, esse anel era de ouro batido. Qual foi a ideia que ele teve? Eu vou voltar à tampa, mas antes eu vou me apoderar do anel. E foi exatamente o que ele fez. Na mesma hora, a senhora, sua mãe, falou. A mãe dela, né? É sogra dele. Eu não acho uma boa ideia você já ter mexido no túmulo, que a gente não sabe o que está enterrado aí, essa coisa queimada, e você não vai pegar o anel? Ah, eu posso vender. Tirou o anel do dedo da caveira, voltou à tampa e voltou aos afazeres. Primeira coisa que ele fez depois que acabou o serviço foi levar o anel para o avaliador, o ourives, avaliou-se, ele anunciou e vendeu o anel. Sendo que, ao vender o anel, ele pegou o dinheiro e guardou. Ela não falou a quantia do valor, mas foi um dinheiro bem relevante na questão do preço.
Então, gente, o que aconteceu depois? Dias depois, ele resolveu colher abacate. Só que quando ele estava por cima do abacateiro, tanto ele em cima da árvore quanto ela com o saco, guardando o que ele colhia para botar, para levar para dentro de casa, ambos viram ao mesmo tempo alguma coisa sair daquele túmulo e subir no abacateiro. Ela traduz a visão como uma fumaça vestida com as roupas que estavam queimadas dentro do túmulo, onde predominava só o cabelo, mas era um espectro, um espectro. Parecia uma trouxa suja, grande e comprido. E saiu do túmulo e, de uma forma alada, ou seja, voando, foi para o alto da árvore. No momento que aquilo chegou na árvore, chacoalhou a árvore, Isaías caiu lá de cima e quebrou o braço. Ou seja, o mal, além de atormentar visualmente, audiamente, simplesmente tocou nele. Ele caiu gemendo, foi socorrido pela esposa, pela sogra, foi levado ao hospital, engessou o braço, ficou impossibilitado de trabalhar. Entrou no INSS e, paralelo a isso, o tormento continuava. Toda noite, parte da tarde, parte da manhã, sempre existia um conflito dentro de casa em termos de medo, em termos de assombração. A filha estressada, a criança, a senhora não conseguia dormir, ela não produzia, a Rose não produzia porque tinha que cuidar dele e ela era diarista, ou seja, a família entrou em colapso. Dias depois, bateram no portão. Era o homem que havia comprado o anel. Segundo ele, depois que aquele anel chegou em casa, tudo mudou na família em termos de pior. Coisas começaram a acontecer, sobe e desce de cômodo de casa, coisas caindo, risada dentro de casa, uma coisa horrível. Ele falou, eu não sei se você já gastou dinheiro, mas o que você tiver você me devolve, eu não quero nem tudo. Eu só quero devolver esse anel porque, segundo foi me dito para minha esposa, o homem contando, uma coisa era a dona daquele anel. O casal ouviu isso. Como ele não havia gasto o dinheiro, ele devolveu o dinheiro de uma forma integral e chegaram a um consenso. Devolver o anel para aquele dedo. Já sabendo do que estava lá dentro, daquela lápide, ele foi com muito temor e muito respeito. Incrivelmente, eles contam que, quando puseram o anel no dedo e puxaram novamente a lápide, aquela trouxa preta e vermelha, onde só tinha cabelo, gigante, enorme, voltou para dentro do túmulo. Mas o tormento continuava, a ponto de chegarem e colocarem a casa à venda e venderem no mesmo valor. Inscritos, eu vou dizer uma coisa para vocês. Ela foi numa igreja e alguém revelou para ela que aquele lugar era típico e originalmente de culto pagão. Coisas pesadas aconteciam ali. Só que o pessoal que morava ali não tinha família. Morreram naquela casa de forma trágica. A família que não morava ali só vendeu. E ai de quem comprou. Foi a conclusão que eles chegaram. Venderam e saíram do local. Eu quero dizer uma coisa para vocês para terminar esse relato. Foi contado para mim, eu costumo dizer que a mentira, para continuar sendo mentira, ela precisa ser sustentada sempre. E a verdade não precisa de sustentação nenhuma, ela prevalece pela sua força de ser a verdade. E esse relato foi contado com lágrimas, com sofrimento, com uma riqueza de detalhes incríveis. Eu não estou nem contando nem 50% do que eu ouvi. De tão impressionante que foi. Eu estou traduzindo para você essas coisas horríveis, resumindo.
porque ela contou mais de 1 hora extensamente, ricamente detalhado, chorando, sofrendo e lembrando. Eu confesso que aquilo que eu ouvi me deixou passando mal. Eu senti uma coisa muito estranha, muito negativa por dentro. Esse foi o relato da nossa amiga Rose, da qual, com muito sofrimento, ela compartilhou isso comigo e eu falei que ia colocar no YouTube e estou colocando isso para vocês. Espero que gostem. Muito obrigado. Uma boa noite para vocês. E Ellen, tamo junto, tá? Tu é minha amiga.